Ele pergunta que você vai fazer o testemunho de Jeová e vê ele simplesmente travar na sua frente. Travar na sua frente? Ok, vamos ver. Aproveitando para lembrar que para testemunho de Jeová, o fato de Jesus ser Deus é sempre um problema. Então uns vão dizer que é, outros vão dizer que não é, mas é sempre um problema a divindade de Cristo para eles. Número 1, Jesus é um Deus falso ou verdadeiro? Porque se é falso, então não é Deus. E se não é Deus, como é que a gente explica João 1:1? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. 1 João 5:20. Sabemos que já o Filho de Deus é vindo, e nos deu entendimento para que conheçamos ao verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos. Isso é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Para outros vários textos que a gente poderia citar. Número 2. Bom, primeiramente dizer para vocês que essa perguntinha, Jesus é um Deus verdadeiro ou Jesus é um Deus falso? Ela é digna de muita gargalhada, com todo respeito, tá bom? Porque vocês estão pegando a palavra Deus, Elohim, em hebraico, ou Theos, em grego, e dando apenas dois sentidos, verdadeiro ou falso. Tem a palavra Elohim ou Theos, Deus, apenas dois sentidos ou dois significados? Não, ó. Tem um sentido de o único Deus verdadeiro, número um. Deuses falsos ou pagãos. Terceiro, anjos ou seres celestiais. 4. Juízes ou líderes humanos. 5. Seres espirituais poderosos. 6. Nome genérico para divindade. Então, vocês comeram os outros significados, o 3, o 4 e o 5, e apenas deixou dois sentidos para escolher. Jesus é um Deus verdadeiro ou um Deus falso? Por favor, né? Dar dois sentidos a uma palavra que não tem só dois sentidos é infantilidade. Ele citou João 1, a palavra estava com o Deus e a palavra era Deus. Podemos traduzir muito bem aqui, ó. A palavra era um ser divino ou tinha natureza divina. É impossível na estrutura de João 1:1 Deus estar com ele mesmo. Diz que a palavra que tinha natureza divina estava na companhia do Deus verdadeiro. Ou a palavra estava com o Deus. Seria ilógico dizer que a palavra é aquele na companhia de quem ele está. Bom, quanto 1 João 5:20, ele leu uma tradução carregada de viés religioso, mas não tem importância. Nós conseguimos derrubar essa falsa narrativa em pouco tempo, olhando o contexto e olhando o que João falava sobre Deus. Vamos olhar aqui nessa tradução na NVI, 1 João 5:20. Sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Na estrutura do texto, nós conseguimos notar pelo menos duas pessoas ou dois personagens. Sabemos que também é o Filho de Deus, então aqui nós temos o Filho de Deus. E veio nos dar entendimento para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. O verdadeiro, uma segunda pessoa. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, essa segunda pessoa de novo. Em seu Filho, Jesus Cristo. Primeira pessoa, de novo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Quem é chamado de verdadeiro na estrutura do texto? Deu entendimento para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro em seu Filho Jesus. Então, o verdadeiro aqui no texto, ele é chamado como o Pai de Jesus, que é chamado de Filho do Verdadeiro. Verdadeiro Deus ou Theos, Alentino Theos, em grego.
E a estrutura do texto, Emer, de 1 João 5:20, ela chama Jesus em algum momento de Deus? Vamos olhar aqui no capítulo 9. Porque este é o testemunho de Deus, o testemunho que ele deu a seu Filho. Jesus é chamado Filho de Deus. Quem deposita no Filho de Deus, aliás, fé no Filho de Deus, Jesus é chamado de Filho de Deus. Este é o testemunho, Deus nos deu vida eterna, e esta vida está em seu Filho. De novo, Jesus é chamado de Filho de Deus. Em nenhum momento, em 1 João 5:20, Jesus é chamado de Deus verdadeiro. 1 João 5:11. Este é o testemunho. Deus nos deu vida eterna e esta vida está em seu Filho. Agora a pergunta. João via Jesus como verdadeiro Deus? João 17:3. Isto significa vida eterna. Aqui quem estava fazendo essa fala, né, é Jesus. Ele estava fazendo uma oração. Olha o que Jesus ele disse. Que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro. Theos alentino. Jesus se incluía nesse Deus verdadeiro? E aquele que tu enviastes, Jesus Cristo? Não. Jesus não se incluía nesse Deus verdadeiro. Tanto que nós temos aqui uma partícula aditiva, adicionando que é preciso conhecer o único Deus verdadeiro, que Jesus está se dirigindo ao Pai, mais alguém que é preciso conhecer. Além do Deus verdadeiro, tem que conhecer o Filho do Deus verdadeiro. Se vocês prestarem atenção, é um texto semelhante, porque está falando de vida eterna. Ó. É a fórmula da vida eterna. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. E a vida eterna é essa, conforme João 17:3, conhecer o único Deus verdadeiro, que é o Pai, e aquele que ele enviou, seu Filho. Ou seja, João não via Jesus como Theos alentino. João via Jesus como Filho de Deus, como toda a estrutura de 1 João 5 e outras falas de João. No caso, outras narrativas de João em suas cartas. Número 2, Isaías 44, versículo 6 diz: Assim diz o Senhor, Rei de Israel e seu Redentor, o Senhor dos exércitos. Eu sou o primeiro, eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Lembrando que nesse texto, no original, é o tetragrama, tá? Em Apocalipse capítulo 1, versículo 8 diz: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. E nesse texto aqui fala de Jesus Cristo. E Jesus Cristo não é Deus. Primeiros e quantos últimos existem? Agora, se ele é Deus e não tem a mesma natureza divina do Pai... Vamos lá. Isaías 44:6. Citou Isaías e Apocalipse. Contexto diferente, títulos usados em contextos diferentes. Isaías, assim diz Jeová, o Rei de Israel e seu resgatador, Jeová dos exércitos. Sou o primeiro e sou o último, além de mim não há Deus. Primeiro e último é um título. Devo eu, por exemplo, pegar um título só porque ele é utilizado em outro contexto para outra pessoa, unificar a identidade? Falar, não, esse título foi usado para fulano, logo fulano também é esse mesmo que compartilha do título. Por exemplo, Esdras 7. Em Esdras 7:12, Atarxerxes é chamado de Rei dos Reis. Em Apocalipse, Jesus é chamado de Rei dos Reis. Logo, Jesus é Atarxerxes? Essa é uma interpretação infantil. Mas o contexto, ele tem que me gerir, me ajudar a interpretar. Em Isaías, ele está sendo dito como resgatador, aquele que iria resgatar Israel como Deus. E Apocalipse está falando de quê? Ele queria ler Apocalipse 1:17 e acabou lendo Apocalipse 1:8, mas eu vou ler o texto que ele queria ler. João falando, ó, quando o vi, caí como morto a seus pés. Então ele pôs a mão direita sobre mim e disse, não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Em que contexto Jesus é o primeiro e o último? O 18 responde, é aquele que vive, estive morto, mas agora vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e da sepultura. Então, em que sentido Jesus é o primeiro e o último em Apocalipse 1:17?
o primeiro e o último que esteve morto e foi ressuscitado para todo o sempre. É o primeiro humano a ser ressuscitado para todo o sempre. E por que o último? O último a ser ressuscitado diretamente por Deus. Diretamente. Depois, quem fica com essa missão, né, é o próprio Jesus, tendo as chaves da morte e da sepultura. O Pai delega esta função a Jesus, dando a ele as chaves da morte e da sepultura, para ressuscitar outros humanos para a vida imortal nos céus. Então, um título usado para pessoas diferentes em contextos diferentes. Mas ele acabou lendo, por exemplo, o Apocalipse 1:8, que nós vamos refutar também. Ele diz assim, ó, falando que é Jesus. Vamos ver o 7 e o 8, o motivo deles se confundirem e achar que é Jesus. Vejam, ele vem com as nuvens e todo olho o verá, incluindo aqueles que o traspassaram. E todas as tribos da terra baterão no peito de pesar por causa dele. Sim, amém. Olha só que interessante, aqui o 7 ele tem um final. Sim, amém. O 7 está falando de Jesus, mas o 8 está falando de Jesus? Vamos ver. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz Jeová Deus, aquele que é, que era e que vem, o Todo-Poderoso. Observando a estrutura do texto, o Alfa e o Ômega é aquele que é, que era e que vem, o Todo-Poderoso. O que o contexto diz sobre aquele que é, que era e que vem, o Todo-Poderoso? Nós vamos olhar no 4 e no 5. Quando o texto do 4 e do 5 ele faz 3 cumprimentos. E observem, João às 7 congregações que estão na província da Ásia, que vocês tenham bondade merecida. Primeiro cumprimento, ó, da parte e paz da parte, primeira parte, daquele que é, que era e que vem. 2, da parte dos 7 espíritos, que estão diante do seu trono. E 3, né? E da parte de Jesus Cristo, a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o governante dos reis da terra. Olhando aqui a estrutura do texto, daquele que é, que era e que vem, é o mesmo da testemunha fiel ou Jesus Cristo? Óbvio que não. Quem é este daquele que é, que era e que vem? Bom, o texto de Apocalipse 1:8 diz que é o Todo-Poderoso, ou concluímos razoavelmente que é o Pai de Jesus. Então, aqui o cumprimento é da parte daquele que é, que era e que vem, da parte dos 7 Espíritos e da parte de Jesus Cristo. Então, o Alfa e o Ômega de Apocalipse 1:8 não é Jesus Cristo, e sim o Pai. A estrutura do texto nos mostrou isso. Mas eles estão tão inebriados com o vinho, né, da Trindade, que eles não conseguem fazer exegese, eles não conseguem observar o, o contexto, a estrutura do texto, fazer uma análise metódica e chegar a uma conclusão eficaz. Para esse vídeo não ficar muito grande, eu vou fazer a parte 2. Se você gostou deste conteúdo, já deixe seu like e já comenta aqui. Quero a parte 2.